compartilhar a tela para os exercícios, né? Para a gente fazer a correção dos exercícios, tá? Lembrando que enquanto eu compartilho a tela, eu não vejo vocês. Então, peço que vocês tenham aí toda a paciência do mundo, né? Agora todos entraram, né? Afinal de contas, são 10h50. Bem, então tá aí, né? O primeiro exercício do dia diz o seguinte. Ó, dentro dos seus trabalhos de análise dos problemas do subdesenvolvimento, a ONU, vocês estão vendo aí? Sim. Sim, professor. Tranquilo. A ONU estuda as questões da urbanização. Primeiro, é preciso entender que eu estou enroscando aqui na extensão. Isso é a primeira coisa. Uma vez que eu me desenrosque da extensão, a gente pode começar a discutir o papel da ONU na questão da urbanização, né? Vejam só, quando a gente pensa em urbanização, é preciso entender que essa urbanização ela é um processo. Um processo. É um processo em que a população das cidades vai se tornando maior do que a população que mora no campo. Tá? Então, a urbanização, ela desloca pessoas do campo e essas pessoas saem do campo e vão para a cidade. Só que esse deslocamento do campo-cidade, que recebe o nome de êxodo rural, ele pode se dar de uma maneira planejada ou não. Claro, em países subdesenvolvidos, esse planejamento não existe. Então, em países subdesenvolvidos, as pessoas saem do campo, primeiro, por desastres naturais. Então, uma seca, por exemplo, faz com que as pessoas deixem o campo, ou uma seca muito prolongada, né? E também, muito mais até no caso do Brasil, por exemplo, pela concentração fundiária. Então, as pessoas são expulsas porque não conseguem ganhar vida, não conseguem trabalhar, aí elas saem do campo e vão para a cidade. Só que quando elas chegam na cidade, em países subdesenvolvidos, que é o foco da nossa aula, essas pessoas que foram meio que expulsas do campo, elas encontram cidades sem infraestrutura para recebê-las. Sem infraestrutura. Então, embora a urbanização seja um fenômeno que já está acontecendo, nós já temos, pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas morando na cidade do que no campo. Já está assim. Além disso, é preciso entender que nenhum país se desenvolve se não fizer urbanização. Todo país tem que fazer urbanização para se desenvolver. Se nós pensarmos nisso, veja só que coisa maluca que é a vida, né? Nós vamos notar que essas pessoas aqui, ó, quando chegam na cidade, elas não encontram infraestrutura e não encontram emprego formal. As cidades, hoje em dia, não absorvem essa mão de obra que vem do campo. Até porque, pelo menos não formalmente, né? Não formalmente. E aí essas pessoas vão morar, em geral, em cortiços, em favelas, onde não há esgoto, água encanada, iluminação. Não há. Não há. Assim, a urbanização acaba se tornando também, ou vamos simplesmente
morar na rua, ninguém mora na rua, né? Vão viver na rua. A urbanização é mais um aspecto do subdesenvolvimento, porque essas pessoas, elas acabam caindo, então, na informalidade. Elas ficam meio que à margem do sistema econômico, à margem da sociedade. E, eventualmente, até acabam indo para o lado da violência para poder sobreviver. Né? Vão fazer aí pequenos roubos, grandes roubos, traficar droga, enfim, o que der para fazer para sobreviver. Tá? Então, a cidade acaba sendo um local ruim para essas pessoas, né? Ruim. Importante perceber que nas cidades dos países subdesenvolvidos, México, Brasil, países africanos, sul da Ásia, tem um tipo de habitação que são as favelas. Favelas são áreas de moradias improvisadas, carentes de infraestrutura, né? Sem os requisitos mínimos de privacidade, sem os requisitos mínimos de conforto acústico, térmico, etc. Encostas de morros, onde mais? Vales fluviais, né? As margens alagáveis de vales fluviais, e também cortiços. Os cortiços são aquelas habitações coletivas nos centros degradados das grandes cidades. Então, onde havia um casarão, por exemplo, abrem-se lá as paredes, os quartos e tal, para morar uma família inteira lá dentro de um quarto. E essas famílias, elas vão compartilhar os equipamentos. Elas vão compartilhar o quintal, o banheiro, a área de lavanderia. Né? Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Sim. Alô? Estamos. Tá. Bem, e aí eu não sei o que está perguntando aí na questão. Vamos ver. Ela define favela, a ONU define favela como conjuntos de habitações precariamente construídas em regiões pobres das cidades, que abrigam excesso de moradores, não têm saneamento básico e não dispõem de títulos de posse ou propriedades regularizadas. Entre os moradores das zonas urbanas do mundo, 32%, um terço, habitavam favelas em 2010. E eu duvido que isso tenha melhorado. Professor Alec, por favor. Como vai, meu mestre? Tudo bem? O que posso ajudar? A da segunda estava comigo lá. Só que eu tive um problema, meu celular deu pau. Eu estou com a aula lá desde as 10h40, né? Ninguém entrou. Eu queria ver se você tem um grupo do primeiro, não tem? Tem. Mas se quiser dar. Exato, eu digito no celular. Aí eu vou colocar lá só para ver se alguém entra e coloca no grupo, porque meu celular deu pau. Tá? Eu com a minha informática estou. Espera aí um pouquinho, só que eu vou só... Coloca no grupo, aí eu já digito aqui, tá aí tranquilo. coloca, estou lá em aula, lá não tem ninguém. Fica à vontade. Muito bem. Assim, considerando esse fenômeno, que é o fenômeno da favelização, típico da urbanização em países subdesenvolvidos, ele nos pede para marcar a incorreta. Ó, as favelas, a face mais visível, vamos ver por que está errado, né? Face mais visível da pobreza urbana são fenômenos naturais. Não, são fenômenos históricos. Não tem nada de natural na favela, né, pessoal? Próprios do modelo de sociedade em que vivemos, cuja erradicação depende de políticas públicas. Não é natural, é histórico. Tá? Então, essa aqui está incorreta por isso. As demais, claro, corretas, né? Só vamos ler para reafirmar isso aí. A pobreza, que esteve mais relacionada às áreas rurais, está se tornando uma forma cada vez mais acelerada nas cidades, principalmente nos países subdesenvolvidos, óbvio.
o processo de urbanização nos países de industrialização tardia, Brasil, Argentina, África do Sul, México, realizado em países de capitalismo dependente, como o nosso, trouxe uma série de problemas urbanos, entre eles a favelização, que é a urbanização não planejada, né? O mercado de trabalho restrito e a má qualidade de vida e renda abrem espaço para a criminalidade, para poder sobreviver, né? A cidade reflete as contradições da sociedade. Investimentos estatais voltam-se principalmente para obras e serviços que beneficiam ricos, enquanto as camadas populares são entregues à própria sorte. Tá? Então, realmente, a cidade, ao invés de ser mãe, vira uma madrasta, né? Agora vamos para o próximo exercício. Então, nessa daí, alternativa A, tá, Isabela? Na questão número 1, anota aí, para depois passar no seu material. Alternativa A. Questão número 2. Na questão número 2, nós temos um mapa mundi, e nesse mapa mundi, nós percebemos uma desigualdade na distribuição de rendimentos, né? Então, vejam aqui países como o Brasil, por exemplo, olha, né? Estão entre os mais desiguais do mundo, né? Brasil, Bolívia, Paraguai, Venezuela, aqui, ó, África do Sul, né? País Botsuana, aquelas porcaria todas, são os países mais desiguais do mundo. Depois temos países que estão melhores do que o Brasil em distribuição de renda, como Moçambique, República Malgache, né? Madagascar, né? Estão melhores que o Brasil. Depois temos aqui a Índia, que está igual à França. Isso que ele quer destacar para vocês. Ó, observe, ele está destacando aqui a França e está destacando... Alô, mestre. E está destacando... a Índia, né? Então, são os dois países que estão sendo destacados aí. Com a porcaria que não dá para chegar. Mas, enfim, o país B é a Índia e o país A é a França. E depois tem os países que são mais igualitários, né? Aqui em cima, Canadá e coisas do tipo. Bom, isso aqui, então, é o índice de Gini, né? Aquele índice que nós vimos ontem. E aí ele nos pergunta, por que a França e a Índia estão no mesmo nível de desigualdade? Essa é a pergunta. Porque, ó, a França é um país desenvolvido. A França é um país desenvolvido. A Índia é um país subdesenvolvido, industrializado, faz parte lá dos BRICS. No entanto, os dois países estão no mesmo nível, estão iguais quando você fala no índice de Gini. Nós vimos ontem, é o índice que mede a desigualdade na distribuição de renda. Como é que se explica isso? Como é que se explica que dois países diferentes estão no mesmo nível? E aí ele oferece uma resposta, ó. França e Índia têm a mesma classificação, né? Então, vamos por aqui, ó. Os dois estão entre 0,3 e 0,45 em termos de desigualdade de renda e na distribuição da renda, né? Do índice de Gini na representação, destacando as desigualdades, né? Que ele só está explicando o que é o índice de Gini. Por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Nesse caso aqui, ó, porque o índice de Gini, ele faz uma... Ó, pessoal, está em casa e Isabela. Porque o índice de Gini utiliza apenas uma média estatística, né? Porque o índice de Gini utiliza apenas uma média estatística para alinhar os dois países. É um dado socioeconômico. Ele não leva em consideração as particularidades de cada país, ele não leva em consideração como vive cada povo aí nessa sociedade.
Tá? Então, nesse ponto, o índice de Gini ele é limitado, né? Olha lá. Por esse critério, observa-se que a pequena concentração de rendimento, apesar de apresentar grandes diferenças sociais. Tá? A França possui um padrão socioeconômico superior, no entanto, a concentração nas classes sociais é semelhante nos dois casos. Nesse caso, nós deveríamos usar ou comparar como é a classificação desses países no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Aí, as diferenças entre França e Índia ficariam mais evidentes. Porque no IDH, vocês lembram, né? Você leva em consideração o poder paritário de compra em dólar, você leva em consideração índices como mortalidade e expectativa de vida, e leva em consideração a escolaridade. Aí o abismo entre essas duas sociedades iria aparecer de forma mais evidente. Tá? Então, por isso que aparentemente são iguais França e Índia, porque nas duas sociedades não há grande concentração de renda, mas os franceses, se você observar o IDH, levam uma vida muito melhor do que os indianos. Pessoal que está em casa, tudo bem? Deu para entender? Deu para entender sim. Sim, tranquilo. Tá, joia. Isabela, tudo bem? Beleza. Bom, eu acho que esse aqui, então, é o exercício 2. Aí tem o exercício 3. Né? O exercício 3 lá da Universidade de Uberaba. Esse exercício fala sobre a fome. Falar em exercício sobre a fome perto da hora do almoço, né? Mas eu queria fazer uma consideração aqui com vocês. Ó, existem dois tipos de fome, tá, gente? Existe a fome que a gente chama de fome quantitativa. Na fome quantitativa, se você consome como adulto menos de 2.500 calorias por dia, você está passando fome. Tá? Então, você faz dieta, por exemplo, mulher come 60 quilos de comida no carnaval todo dia. Aí quer fazer jejum intermitente achando que vai emagrecer do dia para a noite consumindo poucas calorias. Depois engorda tudo de novo. Aí fica aquele efeito sanfona, né? O efeito sanfona por exemplo, em mim, sou gordo. O efeito sanfona é tão forte que se a me abraçar mais forte eu toco um forró. Mas enfim. Então tem essa fome, que é a fome quantitativa. Outro tipo de fome que tem é a fome qualitativa, em que você consome. Isso tem muito adolescente e adulto que passa por isso. Você consome uma grande quantidade de calorias. Você vai lá no tio do dogão, come 5 dogão, né? Porra, você se atolou de caloria. Só que qualitativamente você não consumiu vitamina, minerais, né? Na medida certa. Você se atolou de gordura, de carboidrato e pronto. Então, é um outro tipo de fome. Você, por exemplo, pode estar obeso e desnutrido ao mesmo tempo. Você pode estar obeso e qualitativamente com fome. Deu para entender? Não? Porque você só socou caloria para dentro. Você não se alimentou com todos os grupos e tal, né? O famoso... Exato. O prato colorido, que vocês não fazem. Não fazem! Vocês, adolescentes, não comem adequadamente. Vocês só querem comer McDonald's, como diz minha mãe. Minha mãe dizia isso. Vai lá e compra um McDonald's. E eu faço isso também. Ou então vamos no KFC, pega um balde daqueles cheio de frango frito ali. Se você espreme aquele frango, cai 1 litro de óleo. Bom, então é a fome. Aí é maldade, na hora do mais... almoço. Pois é. Falar de comida na hora do almoço, professor, é maldade. Meu irmão, e aquelas feijoadas que a gente come, hein? Eita, nossa. Aliás, hoje, quando sair daqui, eu vou almoçar ali no Araque.
junto com a população de rua. Sabe o Araque ali, onde os mendigos almoçam? Perto da praça onde os velhos jogam dominó? Então, aquilo ali é um pé sujo da porra, hein? Eu vou lá. Isso, você vai lá no fundo, onde tem as mesas ali. Hoje tem frango frito com batata frita e arroz e feijão. Você pede para pôr menos arroz e feijão e carcar batata frita e frango frito. Sabe? E uma tubaína que é para dar aquela rebatida. Tudo por R$12. Ó, já estou até suando. Já. Você sai de lá, vai direto para UTI já para ter um infarto. Bom, é muito mais uma consequência de fatores políticos e econômicos, a fome, né? Como concentração de renda, por exemplo, do que propriamente da existência de condições naturais adversas à agricultura. Aliás, eu preciso dizer isso. A humanidade já consegue alimentar quantitativamente toda ela. Só que o grande problema é que a produção, por exemplo, ligada à agricultura, boa parte dela vai para alimentar rebanho de bovino. Boa parte da soja que o Brasil produz é para alimentar boi nos Estados Unidos e porco na China. Tá? Então, quantitativamente, a gente já resolveu. O problema não é a seca. O problema da fome é a distribuição do alimento. Tecnologicamente já está resolvido o problema. A grande questão é a distribuição desses alimentos. Distribuição, não produção. Sobre essa situação, não podemos afirmar que, vamos lá, vamos indo aqui até chegar na E, ó, no número 10. Apesar de nunca ter havido tanta fartura, um grande desperdício alimentar, com consequente aumento do número de famintos. Vocês devem lembrar daquelas cenas de caminhão no Brasil, né? Com uma roda só, assim, com 3 rodas no ar, né? O Brasil, dizem que o Brasil desperdiça no transporte, ó, no armazenamento e na distribuição, dizem que o Brasil desperdiça 30% da sua produção agrícola. Um terço de tudo que o Brasil produz, ou apodrece no CEAGESP, ou apodrece depois da feira, ou apodrece no armazém, ou cai devido às péssimas condições das estradas, sabe? Então, é muito verdadeiro. Ô, professor, você travou tudo agora. Você pode repetir a explicação aí? Embora uma grande parte dos países subdesenvolvidos tenha poucos maiores consumidores, é verdade. Os maiores produtores, os maiores consumidores de alimentos para a exportação. A nossa agricultura é para exportação. Milho. Certo? Vocês estão me vendo aí? Ô, professor, você está travando. Sim. Estão me vendo? Sim. E agora? Então tá, vamos para frente. Nos últimos 25 anos, a agricultura sofreu um significativo processo de modernização, variedades híbridas de sementes, chamados OGMs, organismos geneticamente modificados, mecanização, fertilizantes químicos, etc. Apesar de ter ocorrido um aumento na oferta de produtos agrícolas no mundo, a elevação do poder aquisitivo de grandes parcelas elevou muito o consumo, criando os maiores aumentos de preço das últimas décadas. Inclusive, o Brasil se deu bem nisso lá
no início dos anos 2000, o Brasil ganhou muito dinheiro exportando soja para a China, porque os chineses passaram a comer mais. Aqui está errada essa aqui, ó, a E. Mais de 1/3 das terras emersas está apta para a agricultura, o que representa o dobro da superfície cultivada no início do século XXI. A modernização da agricultura produziu diminuição do preço da terra. Não. E já está errado. Aumentou. E o aumento da produção, inserindo cada vez mais os pequenos agricultores. Não. Isso aqui é coisa de quem tem muito dinheiro, é coisa de grande agricultor e não de pequeno agricultor. Portanto, a E está errada por conta disso. São grandes agricultores. Questão número 4. Na maior parte dos países subdesenvolvidos, alternativa A, né? As diversas atividades do setor terciário, vocês se lembram qual é o setor terciário? Setor terciário é o setor de serviços, lembra? Ó, setor primário, agricultura, mineração, pecuária. Setor secundário, é o setor da transformação. Pegar a natureza e transformar em mercadoria, a indústria. Setor terciário é o setor de serviços, transporte, comércio, prestação de serviços, tá? Da população economicamente ativa. Na realidade, o setor terciário aparece hipertrofiado. Então, nos países subdesenvolvidos, nós temos uma hipertrofia do setor terciário. O que significa isso? Ele cresce, mas cresce não com mão de obra especializada. É a informalidade. Tá? Então, são pessoas que ganham a vida no setor terciário, mas ganham a vida na informalidade. Tá? Então, são pessoas sem carteira assinada, são pessoas sem direitos trabalhistas, sem assistência médica, etc. E com salários baixíssimos. Bem, do setor terciário da população economicamente ativa tem seu crescimento determinado pelo aumento do subemprego, aqui, ó, que é uma informalidade, e pelo desemprego no setor primário e secundário. As pessoas não conseguem se colocar no setor primário, de onde elas são expulsas pela modernização do campo, e no secundário, que é poupador de mão de obra. B, então é a A, correta, né? Alternativa A. É hipertrofiado devido ao elevado número de pessoas empregadas, o que mostra a sua importância. Não, é por causa do subemprego e da informalidade. É hipertrofiado porque é maior nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o setor terciário é grande, mas é engenheiro, advogado, pesquisador, várias áreas, médico. Então, é um setor terciário especializado, formal, não que nem o nosso, que é informal. É elevado, o que indica um grande desenvolvimento econômico amplo nos países desenvolvidos. Não, lá é de um jeito, com formalização dos empregos e especialização dos empregados, e aqui é informal. É hipertrofiado porque é formado por grande número de profissionais de alto nível de qualificação. Não, é o tio do dogão, é o cara que estaciona carros, enfim. Essa turma aí. É informal, não é igual, não. Questão número 5 é SPM. Enquanto países... Essa anota aí, ó, no número 5, alternativa aí. Enquanto países atualmente muito ricos, como Suíça e Dinamarca, são desenvolvidos, apesar da pobreza de seus recursos naturais, não tem nada lá. Suíça não tem ferro, Suíça não tem petróleo, mas tem chocolate, que é exportado da África e do Brasil para lá, o cacau. E aí eles fazem chocolate e vendem chocolate suíço para a gente. E cobram caro. Tudo bem, muito bem, perfeito. São desenvolvidos apesar da pobreza de seus recursos naturais. Existe um grande número de países bosta
onde são explorados grandes depósitos de matéria-prima, como é o Brasil, né? Minério de ferro, petróleo. O Brasil exporta petróleo, o Brasil exporta petróleo e compra gasolina, importa gasolina. E a gasolina vai chegar daqui a pouco a R$6 o litro. Irmão. Bom, e frutas tropicais e tal. De fato, a maior parte dos produtos retirados dessas explorações são transferidos ao estrangeiro em vez de serem aproveitados no local. A partir das afirmações sobre as diferenças entre países ricos e pobres, podemos concluir que o subdesenvolvimento se relaciona à baixa utilização de recursos naturais? Não. Os americanos usam os recursos deles. Os Estados Unidos usam muitos recursos deles. Não é assim, não. B. Todos os países que têm economia baseada na exploração de matérias-primas minerais são ricos. Não, geralmente são pobres. E aí, quando tem todos, desconfie. Os recursos naturais foram o fator fundamental para o desenvolvimento da Dinamarca e da Suíça. Não, ao contrário. Não tem nada lá. Como a Isabela disse, tem chocolate. Noruega, e tem a Nestlé, né? É uma grande transnacional. Noruega e Grécia, países europeus, se desenvolveram graças à posição geográfica e abundância de recursos naturais muito explorados no passado. Gente, na Grécia não tem nem terra, é pedra. Por isso que o grego fez a filosofia, a polis, ele foi para o comércio marítimo, não tem nada. E a Noruega é um país gelado. Uma parte da Noruega está no Círculo Polar Ártico. Não nasce nem tiririca, nada. E a pobreza e o subdesenvolvimento de muitos países do mundo não são devido às condições naturais, claro, né, pessoal? Mas sim fatores históricos e econômicos. Questão número 6. Produtos de base em estado bruto, né? Considerados matéria-prima de baixo valor agregado, extração e tal, são as commodities, né? Isso aqui não dá nem para comentar, né? Commodities, soja, minério de ferro, produtos agrícolas e minerais de pequeno valor para exportação, na número 6, alternativa C. Muito bem. E com isso, acabamos essas questões. Espero que todos tenham assinado a lista de presença, né? Pessoal, só tem 10 assinaturas na lista de presença? Só tem 10 alunos aí? Alô? Vocês estão aí? Sim, Eu tô. sim. Estamos aqui, professor. Sim. Eu Ué, também não mas só assinei. tem 10? Eu também não assinei, pro. Eu estou passando a lista aqui, tchê, ó. Vou mandar o link de novo da lista de presença, tá? Por favor, assinem. Tá bom. Assinem a lista de presença. Eu mandei a lista assim, ó. Mandei a lista 10 vezes já. Bem, então essa foi a aula de geografia. Agora nós vamos sair aqui e daqui a 8 minutos eu vou voltar no outro link, que é o link da aula de história, para nós estudarmos a parte das regências, tá bom? Então daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, professor. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. 8 minutos, hein? Vamos interromper a gravação.